Capítulo 3. Conhecendo a mente. A mente humana é capaz de formar ideias e pensamentos de todos os tipos. Tem a oportunidade de analisar, de escolher, agir de acordo com o que pensa, seja o que for. Por isso a importância da oração e da vibração. Não agimos por instinto. Temos a razão e o pensamento ao nosso lado sempre, mesmo nas escolhas equivocadas e inferiores. O poder da mente, do pensar e agir no bem, além de observados e procurados nas preces e em ações caridosas, devem ser trabalhados e moldados conforme o Cristo. De acordo com o nosso entendimento moral, vamos descobrindo essa força e sentindo em frente. A sintonia com o alto e o equilíbrio nos ajudam a manter a mente funcionando no bem, a mente sã. Quantas vezes já ouvimos a expressão mente sã, corpo são? Isso nos faz refletir sobre o que é a mente sã, o que fazer e como conseguir. Nossa mente é formada por sensações, ideias e pensamentos. É consciente, semiconsciente e inconsciente. Temos nossas experiências do passado, onde ficam armazenados nosso progresso. Temos as regiões onde somos intuídos por afinidades. E, por fim, mas não menos importante, a razão em nossas ações, com a fé raciocinada por trás, buscando o equilíbrio no resultado destas três. Desde a nossa criação, armazenamos sensações e experiências, e passamos pelas reencarnações, trazemos o que guardamos e realizamos em cada uma delas. O objetivo é somente elucidar que há essa mente com experiências acumuladas, e não entrar em detalhes físicos e neurais. O trabalho de armazenamento vai nos ensinando de acordo com o que vivemos e assimilamos, os ensinos da evolução da humanidade. Quantas guerras, barbáries, violências em favor dos mais variados motivos participamos, e com o tempo isso foi acabando, os homens evoluindo e a humanidade caminhando, devagar, no ritmo próprio para dias melhores. A semiconsciência transita entre sensações armazenadas do passado e o despertar para o futuro, para os dias atuais, e, com isso, vamos nos descobrindo através de ações, reações e atitudes, evoluídas ou não, durante as ocasiões e situações vividas. O estudo do Evangelho e a busca de nos transformar em pessoas melhores e espíritos evoluídos nos dá a oportunidade de trabalho em busca de um equilíbrio constante, que deverá nos acompanhar em todos os momentos de nossa caminhada. Assim nos ajuda em acertar os débitos do passado com a nossa reforma íntima e a busca do novo homem, o homem de bem. Nos dias de hoje, a nossa mente possui mecanismos e possibilidades para o progresso. Temos o Mestre como nosso modelo e nosso guia, e seus ensinamentos durante a sua vinda à Terra, e com toda a sua história, suas palavras, suas curas e seu amor. Nas orações, nos aproximamos dele e sentimos ainda mais a sua presença, e com a razão. Não, desculpa. Nas orações nos aproximamos dele e sentimos ainda mais a sua presença, e com a razão caminhando juntos, vamos trabalhando interiormente nossas imperfeições e má inclinações, e exteriormente trabalhando através da caridade em favor de nossos irmãos. Devemos estar sempre atentos no que seguimos,
lemos, estudamos, vemos, e principalmente no que falamos e como estamos agindo, pois o resultado está diretamente ligado ao que pensamos, nas ideias que surgem, ou seja, no que possuímos em nossa mente. O que filtramos antes de falar e agir já é uma grande vitória e conquista em nossa mente. Chegaremos ao nível de grandeza espiritual e benevolência ao próximo. O bem estará presente em tudo, e todos os nossos pensamentos e ações serão puros com o amor verdadeiro, o amor cristão no comando, através do Cristo em nós. Este é o objetivo. O caminho é longo, trabalhoso, mas o alcance e o objetivo final é divino, literalmente. Podemos nos confundir ou acharmos complicada essa inconsciência, semiconsciência e consciência. Mas não te atente somente à dúvida. Busca orar e estar com o pensamento no bem e no alto. Que suas atitudes e o seu crescimento e entendimento alcançarão esses 3 níveis da mente humana, sem preocupação e sem nenhuma dúvida. A formação de nossa mente se dará através das experiências vividas e adquiridas com o tempo, do trabalho, esforço e disciplina durante nossa reencarnação, no resgate e acerto de débitos, pois já erramos muito, e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite uma nova chance para nos equilibrarmos e crescermos da nossa consciência para filtrar tudo isso e direcionar nossos pensamentos com ideias em favor do próximo e em prol da humanidade. Por meio da caridade, com ações diretas aos nossos irmãos, seguindo o caminho à casa do Pai, nosso Deus eterno e todo-poderoso. Cuida, mantenha a mente limpa, leve e conectada a Jesus. Que bênção. Irmão, sobe 3 parágrafos para mim, por favor. Aí, agora, parei. Podemos nos confundir, ou acharmos complicado essa inconsciência, semiconsciência e consciência. Mas não te atente somente à dúvida. Busca orar e estar com o pensamento no bem e no alto, que as nossas atitudes e o nosso crescimento e entendimento alcançarão esses 3 níveis da mente humana, sem preocupação e nenhuma dúvida. Achei esse parágrafo tão importante, gente, porque a dúvida é a coisa pior do mundo. Quando a gente fica na dúvida e a gente não sabe o que fazer, como fazer, e é difícil, né, seguir esse pensamento com esse ideal que todos nós buscamos, né? Com um pensamento harmonioso, com um coração harmonioso, um espírito harmonioso, repete luz e paz. E a primeira coisa quando a energia negativa vem nos distrair é nos confundindo e nos deixando em dúvida. Quando a gente entra na dúvida, é um terror. Então, esse parágrafo, para mim, de uma certa forma, resume a saída, como alcançar esse estado que a gente procura, esse estado de paz, de pura serenidade, né? Eu queria que a Janine estivesse aqui hoje para falar sobre essa inconsciência, semiconsciência e consciência. Eu achei muito bacana esse parágrafo. Esse texto, a gente ouvindo, né, o Ismael lendo, né, eu achei interessante porque ele, de certa forma, ele me levou a pensar no aglomerado, conforme ele vai descrevendo as coisas. Eu achei quase que ele descrevendo o que seria o aglomerado. Eu achei, desse ponto, extremamente didático. E tem um ponto logo no início, quando ele fala
aqui no... Não agimos por instinto. Temos a razão e o pensamento ao nosso lado sempre, mesmo nas escolhas equivocadas. E isso é um ponto que a gente tem que meditar muito sobre isso, porque todo mundo aqui já passou por momentos que age, né, acha que é por instinto, né? Age, o famoso agir sem pensar, que depois normalmente a gente se arrepende. E aqui ele coloca taxativamente, né, que em momento nenhum a gente age sem pensar, que de alguma forma os nossos campos mentais estão pensando pela gente, a gente age, na verdade, com alguma base de raciocínio. E acho que aí entra exatamente uma explicação que o Ismael já vem mostrando isso ao longo do tempo, do aglomerado, que são as nossas tendências. Então, aquilo que a gente faz, que acha que é por instinto, na verdade, são o que a gente já construiu dentro de nós. É o nosso aglomerado agindo. Então, pelo que eu senti aqui na leitura, né, pelo que eu pude perceber, né, pelo menos da minha capacidade de compreensão disso, aquelas vezes que a gente age, né, quase que por instinto, claro, algumas vezes você está parado e tem uma intuição, mas é diferente daquele momento que você tem um rompante e sai para determinada ação sem pensar. Aquilo já vem dentro de você, então seria o seu aglomerado deixando fluir o que você já construiu em termos de pensamento, de realizações dentro de você, e o que já foi se tornando, né, o seu quase que modus operandi, né, ao longo do tempo. Que, como no resto do texto vai dizendo, isso vai se modificando conforme você vai vivenciando outras experiências, vai compreendendo outras coisas que vão surgindo e vai crescendo, né, em termos de compreensão, de vivência, de experiência. Pode te ouvir, Ismael. Porque, de uma certa forma, a gente pode trabalhar esse aglomerado, né? Ele existe, ele é certo, mas a gente pode trabalhar ele, né? O aglomerado... Opa, então vou só falar aqui do aglomerado, né? Esse ponto que o Silvio colocou foi bacana demais. E isso que ele colocou, Rômulo, né, de modificar o aglomerado ele está sendo modificado, né, o tempo todo. A gente está reconstruindo, à medida que a gente vai realizando a reforma íntima, a gente vai buscando pensamentos mais elevados, vai reconfigurando uma forma de se pensar o aglomerado, mais ou menos a hiperconexão de nossos neurônios. Se acontece algum traumatismo, a pessoa perdeu uma parte do cérebro, ocorre toda uma reconfiguração para que o organismo consiga agir de uma maneira melhor. E essa reconfiguração lembra um pouco o que é o aglomerado. O aglomerado seria aquela configuração dos campos mentais, de conexões, das ideias mais comuns, por isso que ela está ligada ao pensamento, porque mais facilmente o ser ele embarca naquelas correntes de pensamento, está ligado com os ideais da vida da pessoa, né, o que motiva ela a estar agindo, estar pensando. E eu achei bem bacana essa lembrança que o Silvio colocou aqui do aglomerado nesse texto. E Diva, diga aí. Não, é que eu lembrei, assim, eu gostei também da história do aglomerado e tudo, porque às vezes, né, quando a gente tá meio bravo, né, aí a gente começa a falar, a gente até sabe que vira e fala assim, é melhor ficar calado, é melhor não falar, aí depois você vira e fala assim, não, eu vou falar, depois eu não falo mais, mas eu vou falar. Então, quer dizer assim, é aquilo do que está ali, né? A gente até tem a consciência de que a gente não deve, a gente não deve puxar esse arquivinho, que a gente não precisa falar e tudo. Mas na hora, parece que abre, assim, né? Você vira e fala assim, não, só hoje, amanhã eu não falo mais não, mas hoje, aí você começa a falar, né? O que sei lá, de repente, geralmente quando a gente está bravo, e a gente dizer que, eu achei interessante isso, né, dizer que a gente não tem consciência, a gente
tem sim a consciência de quando a gente vai falar. Na maioria das vezes a gente sabe sim o que a gente vai falar e aonde a gente vai futucar, né? Onde a gente vai colocar a agulhinha ali para doer. Né? Mas assim, e às vezes a gente até tem a consciência que a gente está colocando a agulhinha para doer mesmo. E só hoje. Amanhã eu fico boazinha, mas hoje eu tenho que colocar. Mas a gente tem assim, às vezes a gente dá uma escapada assim, nesse sentido. Só que a agulha é no outro, Uma nunca é na coisa- gente, né, Dilma? Uma coisa que o texto fala é para a gente já, quando a gente já consegue colocar as palavras de uma forma que, né, sejam mais conscientes, já é um grande ganho. Mas o meu exercício já é outro, é pensamento já. Porque palavra, acho que a gente já passou disso, de falar, de ter essas atitudes assim. Eu acho que o pensamento é que tem que ser já trocado. Na hora que eu emito, eu já troco no mesmo instante. Esse é um exercício que eu tenho feito. Obrigada. Um ponto no texto também que eu achei bacana, em algum ponto aqui ele fala aqui, quantas vezes já ouvimos a expressão, né, o mente sã e corpo são? Aí ele faz aqui uma reflexão, e o que eu queria trazer nessa reflexão do mente sã, corpo são, se nós pensarmos tanto a mente quanto o nosso corpo como um organismo multidimensional, então isso tudo a gente pensa em uma harmonia geral, né, uma harmonia de todos os corpos energéticos, do corpo mental, do corpo astral, né, que é esse corpo emocional, do duplo etérico. Então, é tudo integrado. Todos eles se relacionam. E um outro aspecto nessa frase que ele mostra é o aspecto dos alicerces do nosso corpo energético, né? Como assim? Por exemplo, mexer em algum ponto no campo mental, por algum motivo a pessoa ela entrou em uma corrente de pensamento que não é boa, é uma corrente de pensamento que é viciosa, que traz sentimentos que não são bons, ou seja, é um fulcro, é uma corrente que fica ali em um circuito fechado, entrando em sintonia com outros pensamentos parecidos e a pessoa fica urindo aquelas energias. Então, ali, o que acontece? O corpo mental, ele é alicerce para os corpos abaixo. E, ao mesmo tempo, ele é um resultado de alicerces ainda de corpos mais sutis. Então, mexer no corpo mental, ele é um alicerce para toda a construção abaixo. Então, ele vai o quê? Aquela corrente de pensamento que não é boa, ela vai desestruturando os corpos energéticos mais densos. Então, vai desestruturando o corpo astral, vai desestruturando o duplo etérico, e depois ele acaba emergindo no corpo físico. Então, desestruturar alguma parte ali, no corpo mental, através de pensamentos que não são bons, ele, de certa maneira, traz uma repercussão no corpo físico. Mesmo que a gente não perceba, ache que está tudo bem, mas ele traz uma repercussão. Aquilo envolve energia para que o organismo ele cicatrize, ele cure, como uma válvula que está aberta e a energia está sendo desperdiçada, sabe? Então, é outro aspecto também da questão de que a mente, ela repercute em todo o corpo que está mais denso, né, até chegar no corpo físico. O corpo físico é só a casca. Então, muitas doenças, na verdade, ali o fulcro, o ponto central, está em atitudes que foram estruturadas no corpo energético, que às vezes é nessa ou em outras vidas, né? Tem uma parte até que ele fala aqui de outras vidas que ficam armazenadas. Então é isso que eu queria também compartilhar desse texto, sabe? Que eu Vai tive uma para o parágrafo reflexão. seguinte aí.
Segue o parágrafo seguinte aí. Vai estar exatamente isso aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Manda, Andréa. Vamos lá. Eu recentemente tive alguma experiência com a questão dos registros acásticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Sim. Já, né? Pronto. Eu queria saber se... faz tempo que eu estou para fazer essa pergunta. Esse campo de consciência alerta, né, qual é a relação com esses registros acásticos? Então eu vou colocar a minha visão, né? Acho que cada um vai trazer também as visões. O campo consciência alerta, ele é um dos... Eu não sei se vocês estão escutando aqui um barulho aqui, tá tendo ruído, depois eu vou fechar. Ah, tá. Não, tá bom, tá bom. Que bom. O campo consciência alerta, ele é um campo de memória do indivíduo. Basicamente, a gente tem 3 tipos de memória, que é uma que chama uma memória arquetípica instintiva, tem uma outra que é uma memória arquetípica da razão, e uma que é o campo consciência alerta. O Carlos uma vez falou para o Gustavo que seriam os 3 andares da mente, basicamente de memória. E o campo consciência alerta é um campo de memória onde ele armazena aquelas experiências mais lindas, mais puras que a pessoa ela já passou, né? Cada pessoa ela armazena essas lembranças e frequências devido às suas vivências passadas. E então por isso que é um ponto no trabalho de tratamento é ativar aquela consciência, aquele campo consciência alerta, que pelo fato dele vibrar, ele se conecta com pensamentos, correntes de pensamentos, com pessoas, espíritos que vivenciaram aquelas lembranças, está ligado com uma série de vibrações muito puras, muito boas. O registro acástico, pelo que eu conheço, ele é o conjunto dessas lembranças que a humanidade passou. Então, vivências coletivas, qualquer ação, qualquer pensamento, ele vai sendo armazenado em uma estrutura coletiva que está sendo armazenado. Então, ou seja, é como se fosse o campo consciência alerta, ele está ligado também aos registros acásticos, só que os registros acásticos ele é muito maior, ele é a resultante de todos esses, e tem corrente de pensamentos ligados à própria história, é uma grande biblioteca da humanidade. Então, quem consegue ter acesso, e à medida que o ser evolui, ele começa a ter mais acesso a essa biblioteca, ele tem acesso a informações da própria humanidade. É o livro de história da humanidade que está armazenado, nada se perde, sabe? Então, o campo consciência alerta é um aspecto talvez pequeno, é um subconjunto desse grande conjunto que é resultante que tem no planeta dos registros acásticos, sabe? Mas com certeza vão ter novas perspectivas aí e contribuições. Assim, André, se você pensar em registros acásticos, assim, se você pensar em termos individuais, aos registros acásticos individuais, como se você pudesse pegar a história de uma pessoa, você poderia englobar o campo de consciência alerta dentro, como se fosse um departamento, digamos assim, dentro dos seus registros acásticos. É como se fosse dentro de tudo que todas as experiências que você já viveu na tua existência, você selecionasse, né, o creme de la creme, né, o principal, o mais proveitoso, todos os pensamentos, ações, sensações que você já teve, que você realmente acertou o compasso com Jesus, com Maria, ali foi, digamos assim, que você quase foi perfeita, aí junta tudo ali. E aquilo é um espaço dentro dos teus registros acásticos. O registro acástico é absolutamente tudo que te acontece, que te influencia na tua existência. E o campo consciência alerta seria o conjunto do melhor possível que você já fez e poderá realizar. Entendi. Obrigada, gente, pela contribuição, foi muito importante para mim. E então, quando a gente abre os registros acásticos, de alguma forma, a gente acessa esse campo de consciência alerta. Não quero me alongar também nisso aí, para não perder o... Não, poder
Pode abrir, mas você pode abrir qualquer coisa também que está ali dentro dos seus registros. Digamos assim, é uma possibilidade sempre, mas não é exclusiva. E André, quando, né, você fala abrir os registros arcásticos, eu acho que você está falando sobre a questão de sintonizar, né, com esses registros. E ele tem os registros coletivos também, da história da humanidade, registros que eles são, como se falou, é tudo. Então, é a grande biblioteca. Então, você, teoricamente, você conseguiria acessar tudo. Só que não é assim, ela vai desenvolvendo. Então, cada vez mais ela vai conseguindo assimilar dos registros acásticos determinadas categorias de registros, determinados aspectos, determinados pontos. Ele deve ter verdadeiras proteções de alguns assuntos, sabe? Deve ser uma mistura muito, muito bonita, muito bela, eu imagino que seja. Porque tem também um lado, André, que a gente sabe que tudo que acontece ao nosso redor, mesmo que não seja diretamente relacionado a cada um de nós individualmente, nos influencia e pode modificar a nossa forma de pensar. Mas o que nos faz realmente caminhar é aquilo que modifica individualmente. Então, aí é a grande importância do campo consciência alerta, porque ele é individual, e é ele individualmente que te faz progredir, mesmo sob influência até do geral ao teu redor, mas o que te movimenta para frente é aquilo que você produz individualmente. Então, aí é a grande importância do campo consciência alerta. Eu lembrei agora no Bhagavad Gita, quando Arjuna quer, se não me engano, ter consciência total de Deus, alguma coisa assim. Falando aqui mais ou menos o que eu me lembro, né, nas minhas palavras. E lá na conversa fala assim, ó, não busque isso não busque isso não. Era alguma coisa assim. E aí, quando vê, porque apavora, né? Porque é o todo. Então, quando a gente ouve, eu vejo falar isso tudo, do registro acástico, dessa grande biblioteca e tudo, a gente às vezes acha interessante, mas assim, é o todo. E o todo também quando a gente pensa no todo, o todo é assustador para a gente que ainda é tão mínimo, né? O todo, quando a gente fala, acho que no campo consciência alerta, que é um individual, é a nossa possibilidade de trabalhar esse Deus da gente, de crescimento, de tudo. Porque quando a gente pensa quando você falar biblioteca, nesse todo e tudo, ela é muito, ela é sufocante. Assim, eu falo dentro da minha evoluçãozinha aqui, né? É sufocante a gente parar para pensar nesse todo. Porque a vida, a gente compartimenta, né? A gente fica entre certo, errado, bonito, feio, quadradinho disso e daquilo. Só que a vida é o todo, é o verme, é as entranhas mais dolorosas, que é a beleza. E tá tudo dentro da beleza, né? E a gente está preparado para vivenciar isso? Eu acho que ainda não, sei lá, eu tenho pensado muito nisso.